Bom, gente, dando continuidade então, depois que nós terminamos as técnicas de harmonia de cores, o mais interessante é saber agora que cores utilizar para que essas técnicas tenham validade. Porque toda técnica de harmonia de cores, ela é baseada em uma combinação de sensações psicológicas. E a gente estuda psicologia de cores porque a gente precisa entender qual cor está associada a qual sensação. É óbvio, gente, que a gente não pode generalizar, porque como eu já falei o tempo inteiro ao longo do curso, desde as primeiras aulinhas, existem diferenciações de grupos sociais, de grupos biológicos no ser humano, tanto na questão de gênero, sexo, descobri uma coisa, né? Gênero, idade, cultura. E isso vai fazer com que a percepção de algumas pessoas tenha pequenas variações de um grupo para o outro. Porém, o profissional que não tem um alvo exato, ele precisa saber o que as cores por si só têm de informação psicológica que vão atender a... Vai ser bom a gravação, minha voz hoje está rouca, né? Vamos precisar mudar com a voz de macho na gravação. Ou não, né? Então, o que as cores podem trazer de informação que a grande maioria das pessoas vai ter absorvido após o uso de uma determinada cor. E a gente vai entender agora a que o ser humano associa cada uma dessas cores. Então nós vamos estudar quais as sensações que nós temos do grupo acromático, que elas têm sensações muito parecidas umas com as outras. E o seguinte, esses dados foram extraídos, obviamente, de alguns livros, outros foram de pesquisas que eu fiz, e em um determinado momento, quando eu estudava cores, eu fiz um questionário e distribuí pela cidade, fiz uma amostragem X de pessoas, e elas respondiam o que elas sentiam. Eu mostrava uma determinada cor num espaço para elas e esperava o resultado. Só que, gente, tudo depende. Qual é a cultura dela? Qual é a capacidade de acuidade visual que ela tem naquele momento? O que ela experimentou agora há pouco? Ela está com fome? Está cansada? Ela está com sede? O momento que ela está vivendo naquela hora é a sensação que ela vai ter. E a gente tem que tentar imaginar, ao longo do dia ou ao longo da história da vida daquela pessoa, em que momentos, situações, na maioria das vezes a pessoa vai se expor para que você provoque uma cura ou para que você faça uma complementação do momento que ela vive, ou por estar passando por uma fase, ou por fazer parte da personalidade daquela pessoa, ou daquele grupo de pessoas. Tá? E é importante a gente entender também que todas essas sensações, elas podem, num determinado momento, todas essas cores, podem causar sensações boas e sensações ruins. Uma parte depende de vocês, depende de nós. Porque a gente vai equilibrar saturação, proporção e contexto sensitivo. Eu colocar uma determinada cor numa proporção X, com grau de saturação, num contexto de uma sala que tem X objetos com tais cores, ou com tal grau de iluminação, é diferente de colocar em outro que tem menos cor, ou mais luz, menos luz, ou que tem objetos que causam outros estímulos. Por exemplo, uma parede num colorido X, numa sala que possui uma televisão de 60 polegadas, tem uma sensação. Numa sala que não tem essa televisão, é outra. Inclusive tem até cores que são mais adequadas para esse tipo de situação, como por exemplo, vocês vão aprender que se a gente está numa sala de TV ou num home theater, qual que é o objetivo principal de quem está nessa sala? Isolar para ter o foco da luz. Observar o que passa na TV. E observar, sim, a acústica interessa, é importante, mas no caso, quando a gente está estudando técnica de cores, ela não vem muito ao caso, a gente está preocupado com o visual. Então a gente tem que fazer com que a pessoa, o máximo possível, esteja atenta àquela cor. Quando você tem, o que a televisão emite? Luz. O contrário seria não emitir luz. Quais são as cores que não emitem luz? Em geral, as escuras. Quanto mais escuro, melhor.
Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês então? Qual seria a cor mais adequada para ficar no fundo de uma TV? Uma cor escura. Necessariamente preto? Não. Agora, preto é a perfeição em questão de atender a expectativa de voltar a atenção da pessoa para aquele objetivo que é a visualização da TV. Mas você pode fazer de diversas maneiras diferentes. Então veja, você pode ter uma expectativa do seu cliente e uma intenção de atendê-la ou não quando você joga com essas sensações psicológicas que nós vamos aprender. E varia muito, tá? Eu vou listar muitas, mas pode ser que do grupo de amostragem que eu peguei, não tinha aquela outra lá que vai dizer para mim que amarelo é triste. E amarelo pode ser triste? Pode. Depende da situação, depende da saturação e depende da proporção e depende do que passa na cabeça da pessoa. Você precisa ter, infelizmente, enquanto designer, uma percepção um pouquinho de psicólogo e entender um pouco de psicologia para saber se com aquela pessoa, naquele momento, com a história de vida dela, o amarelo pode causar ou não. Então não é só a técnica que eu estou passando aqui e as sensações que estão sendo ditas aqui. É uma análise de contexto que faz parte de uma coisa muito mais abrangente que tem que ser filtrado por vocês e analisado com muita cautela no momento dessa utilização. Mas como a gente não pode fugir da regra básica, que é um linear, nós vamos ver algumas sensações causadas por algumas cores. Se preparem que vai dar um turbilhãozinho. Então, eu já falei para vocês sobre as cores da acromia, né? Que são as primeiras que a gente vai ver um pouco da sensação que elas podem causar. E, como eu já estava desenvolvendo agora para vocês, tem que levar em consideração tamanho, forma, textura, local e contexto espacial psicológico na hora de usar, quando você diz que essas cores vão causar sensações. Porque uma cor em cima de uma textura áspera é uma coisa, de algo brilhoso é outro. O áspero normalmente remete à rusticidade. Quer dizer, isso é uma possível leitura, tá? Existe uma possível leitura de brilho remeter à modernidade, mas também pode remeter à frieza. Qual contexto? Vamos ver as cores em que elas entram. Então, vamos ver algumas coisinhas que o branco pode causar. Sensação de luz, de pureza. Tudo isso vai para vocês. A inscrição está aqui, como eu estou dizendo, tá, gente? Aliás, vai não, já está no meu site. Para quem está assistindo às aulas novas, todos os outros vídeos têm só meus sites antigos, não estão mais valendo, estou tirando eles do ar. Está tudo sendo direcionado agora para o meu domínio atual, que é o www.arquitetobrasilia.com, e lá vocês podem assistir minhas aulas, baixar apostilas e outros materiais que vão ficar disponíveis lá, ok? Sim. Estava falando branco, né? Me perdi. Então, luz, pureza, limpeza, castidade, paz, tranquilidade, espiritualidade, bem-estar, inocência, divindade. Divindade está muito espiritualidade, né? É mais ou menos o mesmo tema. Calma, harmonia, religiosidade, frieza no sentido térmico, tá? Que acaba sendo frieza também no sentido social. Acaba dando essa sensação também. Ordem, simplicidade, inocência, reverência, vibração, energia. Gente, inclusive tem os aspectos esses favoráveis, que eu estou considerando, eu criei categoria de sensações favoráveis e desfavoráveis, mas existem sensações favoráveis que podem ser desfavoráveis para algumas pessoas. Vou dar um exemplo. Que eu sou um caso atípico de percepção visual. Eu tenho um incômodo profundo com branco. Não gosto de branco, tenho pavor de branco. E eu detesto dormir em quarto branco. E tem uma explicação por quê. Me incomoda profundamente. Para mim, a pior cor para se ter num quarto, para mim, é o branco. Porque, para mim, o branco, ele tem relação com luz, vibração e energia. Não é verdade, gente? Branco não está associado à luz? Não é vibração? Branco. E muita energia, com certeza. Branco é tudo isso. Quer dizer, para algumas pessoas, em algumas situações, e dependendo da forma e do local onde ela está. Mas há possibilidade de tudo gerar. E para mim gera quase sempre se eu estiver dentro de um quarto. Porque se eu estou dentro do quarto, eu quero dormir, eu quero escuridão total. O meu sonho é ter um quarto com pelo menos 50% dele preto. Porque o mundo se apaga e eu estou pronto para dormir. É uma possível leitura. Muitas pessoas vão pensar assim também. Então,
Às vezes até o que é favorável que eu estou citando aqui pode ser desfavorável para as pessoas. Sensações desfavoráveis. Sensação de morte, pasmem. Para os orientais, branco é morte. Tá? Então a gente precisa saber desse detalhe, tá? Dependendo do contexto. Esterilidade, né? O branco é uma cor estéril, né? É uma cor que sem informação. Aliás, o branco, a esterilidade, eu estou citando como favorável, mas pode ser positiva. Uma coisa que já está muito vibrante, quando você coloca um elemento estéril no meio, você ameniza aquele efeito. Aliás, o branco ele é utilizado como atenuador de composições muito pesadas, como as composições tríades, as composições análogas muito abertas. Né? Rendição, apatia, monotonia, insegurança. Lembra que eu falei, gente, do curso passado, que a aluna falou, chegou na cliente e falou assim, você é uma pessoa muito insegura, de personalidade muito fraca, que você gosta muito de branco, cuidado, não façam isso, que nem sempre é isso que quer dizer. E se for, não falem, só percebam, anotem ou lembrem e tentem trabalhar com isso. Excesso de energia ou vibração, fraqueza, fragilidade, indiferença, frieza, pobreza, tristeza, negação, imediatismo. Imediatismo do ponto de vista de falta de criatividade, tá? Desatenção, generalização, no sentido de vulgarização, preconceito, desleixo, desconfiança, vazio, extinção, anulação, antiguidade. Né? Então, depende de uma série de situações e contextos para que tudo isso aqui role. Eu posso citar, por exemplo, um exemplo de desatenção. Ficou tudo branco porque não teve atenção de pensar numa cor que pudesse provocar um efeito melhor daquele espaço. Eu mesmo já fui desatento várias vezes e mandei botar branco porque estava sem paciência. Fui desatento, ou não tive tempo. Generalização, vulgarização. De certa forma, você vulgariza também um espaço que você pinta tudo de branco, não concordam? Gente, o que faz uma coisa ser especial, se diferenciar do comum, não é bom gosto. Até falei para vocês o que eu acho de bom gosto, né? Já está gravado no outro vídeo, não vou me repetir. Até porque eu acredito plenamente que profissional não possui bom gosto, ele não usa isso se ele for realmente profissional. Sim. Então, o que faz com que uma coisa se torne especial e a outra se torne comum é simplesmente a quantidade de amostragem em que aquela coisa está sendo praticada. Uma coisa que se usa, tem em qualquer lugar, todo mundo tem, vulgariza. Existe algo mais vulgar no mundo artificial do que branco? Assim como não existe nada mais vulgar no mundo natural do que verde. Certo? Então, é nesse sentido em que o branco pode se vulgarizar. Preconceito. Aí você pode pensar a acusação de preconceito quando você pensa, por exemplo, que não quero essa, aquela, não gosto, não quero nada, vou usar branco com medo de errar. Então ela pode gerar essa sensação de preconceito com sensações que outras cores podem causar. Ou que outros objetos que têm aquela cor não podem ser usados. Tá? Então, aí tem várias explicações para cada uma dessas coisas aqui. Vocês podem encontrar a explicação a depender da entrevista que você vai ter com a pessoa que vai explicar como a vida dela funciona e você vai fazendo suas leituras. E outra coisa que é importante notar. Eu, enquanto profissional que tem uma vivência, uma experiência, uma visão de mundo, eu enxergo o mundo com os meus olhos, eu enxergo as coisas com os meus olhos, e eu enxergo se você é chata, apática, nervosa, agressiva, doce, amável, delicada, diferente do que outra pessoa enxerga. Eu enxergo características nessa pessoa que você não enxerga, e é isso que vai diferenciar o resultado final de um projeto que eu proporciono do que você proporciona. Mais algumas cores. Preto. Positivas. Poder. Luxo. Gente, preto está muito associada ao luxo e à austeridade. Preto é a cor que você coloca para dizer que está em traje de gala, não é isso? Acontece, por um acaso acontece no ambiente também. Aliás, qualquer cor viva, quando ela está muito palhafatosa e você introduz o preto, você volta ela ao estado de elegância que ela merecia antes dela ficar avacalhada. Agora, óbvio,
dada a proporção e a saturação dessas coisas todas juntas. Vocês vão ver daqui a pouco que vai ter cores aqui que eu vou passar, uma cacetada, e cada uma delas vai estar com esses moderadores. Modernidade, sim, o preto é hipermoderno. Sofisticação, segurança, formalidade. Gente, fazer ambientes formais. Preto, ele é uma ótima cor para escritório. Escritório de advocacia, preto é formal mais ainda. O ato hoje também de casal, não quer nada colorido. Sim, aliás, esse casal que eu cito para vocês, ele é um casal sério, são pessoas hiper sérias, né? E aí eu estou falando aqui, né? Seriedade, eles são hiperformais, são nobres. Um deles tem uma profissão, inclusive, muito nobre, ok? Vou falar porque eu não quero caracterizar muito meu cliente, tá? Porque ele está gravando para o mundo inteiro. Expressividade, alegre quando combinado com outras cores. E reverência, porque as pessoas têm muito medo de usar preto, né? Quando alguém usa, ela na verdade está transgredindo um conceito, né? Respeito, luto, imponência, ele é tão forte que se impõe, né? Elegância, ineditismo, impacto. Ele também pode ser usado para anular ou descolar volume. Você sabe o que é isso que eu estou falando, gente? Gente, isso aqui é muito massa. A gente consegue provocar sensações quando a gente pega um objeto e introduz preto na proporção dele para enganar uma sensação que antes não existia. Já viram um deck de madeira de piscina? Normalmente ele é levado com a paredinha, né? E com uma coisa assim. Vamos enganar as pessoas? Esse deck agora, ele é uma nave espacial. Porque eu vou pegar essa parte de baixo, eu vou pintar ela de preto. E à noite você vai pensar que existe um tablado de madeira flutuante sobre o seu jardim. Vamos pegar algo no outro exemplo, pensando no paisagismo, né? Vamos pegar no design uma mesa de centro. De espelho, né? Todo mundo usando agora. Né? Eu acho lindo, mas não gosto muito não. Porque ela gera problemas funcionais, dá reflexo. Aí eu não sou. Não é uma coisa tão legal. Eu fico tonto na frente dela. É mais ou menos isso que acontece comigo. E toda vez que eu vou botar as pendentes em cima, aí vem o clarão. Aí a luz também volta pelo espelho, marca o teto com aquele desenho do teto. Se botar objetos, fica as bolhas lá no teto, marcado. Então, às vezes eu faço para perceber que botar e o desenho deu bonito. Mas, eu próprio, bom, aqui está o espelhinho. Vamos fazer as pessoas pensarem que são vidros flutuantes, a gente chega aqui tudo de preto. Quer ver que ficar mais enfatizado ainda? Pega uma pendente e coloca aqui em cima para iluminar ela. Porque você realça o que está em cima, gera uma sombra aqui embaixo que põe mais ainda isso que está preto, e a pessoa vê um bloco de espelho flutuante no meio da sala. Ninguém vai fazer sensação de drama. Quer ver outro efeito para saltar os objetos? Isso aqui é uma mesa grande, ó. Enorme, de jantar, tá? E quando você chega na sala e olha, poxa, está grande, né? Fica equilibrado, tudo é tão pequeno. Você pode tacar um friso aqui no meio dela, preto, para a pessoa enxergar duas mesas ao invés de uma. Quando é pequeno? Quando é